Podemos Amém. orar? Amém. Então vamos lá. Eu estou ouvindo no meu retorno algum áudio aberto que está bem forte. Eu não sei de onde que é. Eu não sei como é que vocês fazem. Os áudios ficam abertos todos? Ah, entendi. Perfeito. Vamos orar então, queridos. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite, nessa quinta online. E eu acredito que há um propósito, há um plano, há algo do Senhor sobre essas duas casas. E Amém. quando eu falo dessas duas casas, eu me lembro quando o Senhor profeticamente juntou duas casas, a de Efraim e a de Judá. E eu creio que toda vez que duas pessoas se unem, o que é ligado na terra é ligado no céu, quanto mais quando duas casas se unem. E eu começo essa oração pedindo que o Senhor use essa iniciativa e essa concordância para trazer impacto no reino espiritual, para abençoar as duas casas, mas também para abençoar as cidades, para abençoar todos aqueles que se conectam. Eu já posso sentir a tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pela vida desses dois grandes homens de Deus que me dão o privilégio de conviver com eles e ter amizade com eles e de também estar nessa noite ministrando. Venha, Senhor, desça, como diz a tua palavra em Isaías 64, faz tremer os montes, derrama a tua glória sobre essa conexão, sobre esse tempo. Amém. Que vamos ter juntos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bom. Fica à vontade. Quanto tempo eu tenho? Eu respeito bastante o tempo. Mais 50 minutos por aí, pode ser? Para mim tá ótimo. Então vai lá. Bom, desde o começo do ano, eu venho recebendo do Senhor direções para esse ano de 2020. E todos temos que convir que 2020 foi um ano extremamente intenso. Ele já começou com ameaças de guerra, ele já começou com uma sequência de atividades em todos os ramos, em todas as áreas, sem contar com a pandemia, é lógico que trouxe um abalo, essa paradeira sem precedente na nossa história. É lógico que existem uma série de especulações a respeito de tudo isso, tanto de um lado como de outro, mas eu não estou aqui para discutir a questão política da abordagem de tudo que aconteceu, mas eu quero passar uma perspectiva espiritual. Porque independente de quando os homens fazem planos ou os homens executam suas ideias ou tentam manipular os acontecimentos ou têm seus desígnios, a palavra de Deus diz em Provérbios que é o desígnio do Senhor quem prevalecerá. O propósito de Deus nunca será frustrado. E a gente sabe que eu não quero jamais aqui usar desse momento para tentar trazer qualquer conjectura política, embora eu sei que vocês, pastores e irmãos em Cristo, são extremamente instruídos e esclarecidos e buscam as informações, mas sem querer trazer qualquer incidência ou perspectiva sobre a questão de por que tudo isso aconteceu, uma coisa é fato: a igreja foi afetada. Eu não sei no caso de vocês, nós ficamos pouco tempo aqui na região de Rio Preto e Itanabi sem cultos, ficamos bem pouco tempo. Houve uma ação nossa junto, que a gente acabou mobilizando outros pastores e a gente teve uma presença muito forte na prefeitura e o prefeito nos recebeu. Isso aconteceu em muitas cidades, eu sei disso, e também aconteceu na nossa região. E aí houveram liberações, mas também houveram controvérsias, houveram perseguições. O fato é, a igreja foi atacada, a igreja foi bombardeada, pessoas tiveram sua fé abalada, há pessoas que não conseguiram ter uma abordagem de fé diante de tudo isso.
Eu disse desde o começo, desde abril, eu disse que a pandemia estava afetando mais a mente do que o físico das pessoas. Um clima de pavor, de desespero, bem no início, até por causa da falta de informações e de muitas especulações. E eu confesso que tudo isso mexeu na questão profética do meu coração. Isso mexeu tanto do lado pastoral, de ver pessoas precisando de conforto, de incentivo, de ânimo, mas isso mexeu no meu lado espiritual. E mexeu no meu lado espiritual porque eu entendo que Deus, sendo um Deus de ordem, e Deus usa a ordem, Deus também é um Deus que trabalha fora da ordem. Deus é um Deus que usa a ordem, mas Deus é um Deus que também trabalha de forma que a gente não entende. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero compartilhar quando Deus agiu fora da ordem. Porque a pandemia veio para trazer um apagão em todos os sentidos, seja emocional, financeiro, espiritual. Mas eu acredito, e já começo liberando essa palavra profética, que nós estamos vivendo num tempo de retomada, de Isaías 54. Eu estou chamando essa estação de pós-pandemia, que eu já considero essa página virada, eu estou chamando essa estação pós-pandemia de estação de Isaías 54, quando Deus diz assim: canta alegremente, ó estéril, tu que não deste a luz. E vocês sabem muito bem que a esterilidade para a mulher nos tempos antigos de uma sociedade patriarcal como é a sociedade hebraica era uma verdadeira tragédia. Uma mulher não ter filhos, uma mulher ser impedida de ter filhos era uma verdadeira desgraça, um profundo sentimento de inutilidade, de não fazer parte da sociedade. Um exemplo que nós temos disso é a história de Ana. Ana viveu anos amargurada, anos provocada, porque não podia ter filhos, até quando, diante do altar do Senhor, ela derramou seu coração e Deus mudou a sorte dela. Então, esse quadro de Ana mostra o quanto esse texto de Isaías 54, ele é controverso aparentemente, porque ele fala para a estéril, a rejeitada, aquela que não pôde cumprir propósito, aquela que se sentia inutilizada, que se sentia não parte de um todo. O Senhor diz: pode cantar. E essa é a primeira palavra que eu quero liberar sobre essas duas casas. Canta, alegre-se, porque ainda que houve perdas, ainda que houve ataques à fé, à vida espiritual, às finanças, o Senhor está estabelecendo sobre nós uma estação de Isaías 54. É tempo de cantar, e não só de cantar, é tempo de alargar as estacas, é tempo de abrir a tenda, é tempo de expandir. Eu acredito que o Senhor está trazendo uma retomada violenta, uma restituição. Eu estou falando até o fim do ano. Quando eu falo de estação, eu me sinto às vezes incomodado de querer dar datas para as coisas acontecerem, mas eu tenho essa convicção dentro do meu espírito que até dezembro tudo isso, muita coisa vai acontecer. 2020 não vai fechar como um ano de desgraça, 2020 não vai fechar como um ano de retrocesso, 2020 não vai fechar como um ano em que a gente olhou para trás e disse assim: meu Deus, foi uma desgraça, que passe logo. O mundo está dizendo que quer que 2020 acabe logo, pois eu digo: o Senhor age fora da ordem. Eu posso citar o exemplo do país. O nosso agronegócio nunca teve tão próspero como agora em tempo de pandemia. Nós estamos vendo várias áreas avançando da nossa nação em tempos de pandemia. Nós estamos experimentando, a gente tem liberado essa palavra, e em tempo de pandemia, empresas nasceram na nossa igreja, pessoas prosperaram na nossa igreja. Eu sei que nas igrejas de vocês também, Deus age fora de ordem. Então eu já quero começar, antes de pregar, porque até agora foi só a introdução para criar um ambiente profético.
Pastor Mário, Pastor Rogério, nós liberamos essa palavra sobre a casa de vocês, nós liberamos essa palavra sobre as esposas, sobre os filhos, sobre as igrejas de vocês, sobre cada célula e sobre todo aquele que tem um coração para crer. Deus vai reverter as perdas, Deus vai transformar a pandemia, Deus vai transformar o luto, Deus vai transformar a tristeza, Deus vai transformar aquela sensação de, meu Deus, o que é isso? Em alegria, em restituição, em retomada, em ampliar as tendas. Pessoas vão voltar para a igreja e outras pessoas vão se converter, porque o Senhor age fora da ordem. Então, tendo dado essa introdução, eu quero compartilhar. Rapaz, eu estou sentindo já a presença de Deus aqui. Eu quero compartilhar com vocês um momento em que Deus agiu fora da ordem, vocês conhecem muito bem. Isso está em Gênesis capítulo 48, de 11 a 14. Eu vou ler então do 11 ao 14, depois vou ler do 17 ao 20. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, ou o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não, assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim, como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Uma das histórias mais lindas que a gente conhece da palavra de Deus. E o texto começa com o choque de Jacó, quando José traz seus 2 filhos para receberem a bênção de Jacó. Jacó estava fraco, Israel, no leito, e ele diz essa frase: eu achei que eu ia morrer sem te ver, e agora eu estou vendo teus 2 filhos. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que restaura famílias. Veja que o peso emocional, a carga emocional que tinha nesse momento aqui, porque José era o filho amado, José era o filho da esposa amada, não é? O filho de Raquel, a esposa que Jacó trabalhou 14 anos. E depois que José nasceu, vem Benjamim, e Raquel morre no parto de Benjamim. E Jacó perde Raquel, a esposa amada. E depois ele perde José com a história de que ele havia sido devorado, contado pelos irmãos. Então, Jacó passou por essa profunda tristeza, mas agora, ao encontrar José, ele não só vê José, como ele vê os seus 2 filhos, e ele diz essa frase: eu achava que eu não ia te ver, meu filho, e eu contemplo teus 2 filhos. É esse coração, essa atitude que está no coração de Jacó, que eu vejo que Deus vai fazer com a igreja. A gente achou que estava perdendo, Deus ainda vai nos dar muito mais do que a gente achou que não ia ter. Deus vai restaurar. E eu sinto uma palavra de Deus, eu não sei para qual vida, mas eu sinto Deus falando que nessa estação de Isaías 54 cabe e entra também restauração familiar. Entra também uma restauração de famílias que perderam pessoas, de filhos que se foram, de pais que se foram, de casamentos que se perderam. Eu creio no poder de Deus para restaurar famílias. Eu creio que nessa estação de Isaías 54 vai haver muita reconciliação, vai haver muito choro, vai haver muito pai de família dizendo: eu achei que nunca mais eu teria minha casa de volta. Deus vai trazer a sua casa, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai trazer aquele filho que se foi, vencido pelo vício, vencido
pelas drogas, que se afastou do evangelho, um pai, essa mãe aí que está clamando a Deus, traz o meu filho de volta. O Senhor está dizendo, eu escutei a sua oração, o seu filho vai voltar porque ele é meu. E esse clamor de Jacó mostra essa restauração na família. E o interessante é que a história conta exatamente que José, já sabendo e se precavendo, porque você sabe que a honra do filho mais velho para o filho mais novo era muito forte em Israel, ainda quanto família. A gente sabe que quando José recebeu seus irmãos, os irmãos sentaram-se à mesa dos egípcios em ordem, e os egípcios ficaram impressionados com o respeito, né? E José, como um homem de Deus, ele quer trazer a bênção para Manassés como mais velho e para Efraim como mais novo. Então ele já cuida, ele pega Manassés, que é o mais velho, e põe no seu braço esquerdo para ficar no braço direito de Jacó, que estava de frente para José. Acontece que Jacó muda a ordem. Ele põe a mão direita na cabeça de Efraim, que era o mais novo. A gente sabe que não tem Efraim sem Manassés, porque no fim das contas, Efraim, ele acabou se tornando maior. Agora, o interessante é que Manassés significa Deus me fez esquecer das dores da casa do meu pai. E Efraim significa Deus me deu em dobro de tudo que eu recebi. Não tem Efraim se não tiver Manassés. Não tem prosperidade se não tiver cura. Não tem um romper de Deus e uma liberação de Deus na nossa casa se o nosso passado não for curado, se as nossas dores não forem deixadas para trás. Por isso que eu acredito, pastores, que essa é uma estação de Isaías 54, de restauração de família. Eu não posso falar do que Deus vai fazer nessa mensagem sem antes falar da cura que Deus quer fazer nas casas, nas famílias, nos corações, na quebra da maldição de mágoas, de amarguras, de ressentimentos, mas de uma liberação de perdão, de conserto familiar. Não há Efraim se não houver Manassés. E é interessante porque quando Jacó põe a mão na cabeça de Efraim, que era o mais novo, José refuta na hora, fala, não, assim não. Sabe o que Jacó diz? Eu sei, meu filho. Sabe, eu vejo ele falando duas vezes, eu sei. Porque Jacó sabe a dor que ele passou, sendo ele o herdeiro da promessa e sendo mais novo. Quando Esaú, o mais velho, seu irmão, que era o herdeiro legítimo por ser mais velho, agora a dor que ele passou envolvendo enganos e passou seu irmão para trás, e a dor que ele sofreu de ter fugido da casa do seu pai e ficar tantos anos fora, não viu mais a sua mãe. Então, quando José disse, não, assim não, meu pai, Jacó disse, eu sei o que eu estou fazendo. E sabe, eu estou enfatizando bastante esse momento sobre a troca, porque muitas vezes nós tentamos enquadrar Deus na lógica humana. E Deus usa a ordem. Vocês sabem disso. Em 1 Coríntios 14:40, está escrito que tudo seja feito com ordem e decência. Deus é um Deus de ordem. Você pega, por exemplo, a criação do mundo. O mundo estava um caos e Deus põe ordem no mundo. Deus estabelece cada coisa no seu lugar. Deus traz luz. Deus separa as águas. Deus separa a água da terra. Ou seja, Deus põe ordem no mundo. Quando o povo de Israel estava no deserto, o acampamento era em ordem. Eram 4 grupos de 3 tribos. Um grupo ficava no norte, outro no sul, outro no leste, outro no oeste. Quando você vai ler sobre a criação do tabernáculo de Moisés, nos livros de Levíticos, Números, você vê o quanto de ordem que Deus traz. Quando Elias vai restaurar o altar, ele põe as pedras em ordem antes de clamar por fogo. A ordem do templo de Salomão, a ponto da rainha de Sabá vir da Etiópia e ficar sem fala quando viu toda a ordem que tinha no templo de Salomão. A multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus não multiplica sem antes pôr ordem. Senta todo mundo em grupos de 50 e de 100 e depois ele agradece. E depois que o pão e o peixe multiplica, ele fala, recolhe tudo que ficou pelo chão. Ordem. Deus é um Deus de ordem, Deus trabalha na ordem. Mas sabe,
Deus é um Deus de ordem, mas Deus não é governado ou ele não é limitado pela ordem. Ele usa a ordem. Você vê ordem em todo o Antigo Testamento. As ofertas tinham que ser com a ordem. Na batalha tinha uma ordem. Além do tabernáculo ter sido confeccionado, tinha uma ordem para manter o tabernáculo. Agora, uma pergunta. E quando Deus quer agir fora da ordem? Uma pergunta. Deus age fora da ordem? Deus é um Deus de ordem. Mas eu posso afirmar com base nesse texto que Jacó, representando o Senhor, inverte a ordem para liberar a bênção. Sabe, o que nós fazemos, pastores e igreja, quando Deus inverte a ordem? Deus é soberano e Ele ama a ordem, mas Ele não é limitado pela ordem humana. Você quer ver uma coisa? E quando o que era cauda vira cabeça? E quando o trabalhador da última hora ganha igual ao que trabalhou o dia inteiro, lembram da parábola de Jesus? E quando o fraco se torna forte, porque a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. E quando o louco é escolhido, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, que ele escolheu as coisas doidas deste mundo, as coisas que não são para confundir as que são. Quando o que fez tudo errado, ainda assim experimenta o favor de Deus e a sua misericórdia. Quando Deus choca as pessoas com as suas surpresas, quando a bênção vem fora da estação, quando Deus muda as coisas, quando Deus quebra o sistema. Deus quebrou o sistema para liberar uma ordem. Deus quebra o sistema quando Deus pega o que não é e faz ser. Quando Deus escolhe um momento de pandemia e queda na economia para abençoar e prosperar. Deixa eu dizer uma quebra de ordem que aconteceu na minha vida. Faz 24 anos de casado, eu sempre morei de aluguel. Nunca sonhei que fosse ter uma casa própria. E agora, nesse último mês agora, nesse momento, eu estou falando de dentro da minha casa própria, que Deus abençoou, nós ganhamos uma oferta que, assim, impressionante. E estamos dentro da casa própria. E eu não consegui economizar, não consegui fazer poupança, não consegui fazer fundo, não vim construindo, mas Deus foi surpreendente, deu tudo além do que a gente podia imaginar. Quando Deus inverte a ordem para abençoar. José fez tudo certo, né? Mas nesse momento ele não entendeu. Nesse momento, diante do seu pai, ele quis corrigir o seu pai. Seu pai falou, não, eu sei o que eu estou fazendo. E sabe, esse momento da vida de José me ensina uma pequena lição. José acertou tudo, mas não é porque a gente acerta tudo que a gente vai acertar toda hora. A importância da gente estar na dependência do Senhor. Porque a gente muitas vezes quer padronizar Deus e colocar Deus dentro de uma caixa da nossa lógica. Deus age assim, Deus fez assim na minha vida. Não. Deus age assim numa temporada e Deus pode quebrar o sistema para abençoar quem você acha que jamais seria abençoado. Há momentos em que Deus quebra a ordem para te abençoar, Deus quebra sistema para te abençoar, Deus quebra os paradigmas para te abençoar, Deus quebra o normal para você ver o seu poder, Deus vai cruzar as mãos para quebrar a maldição, Deus vai desfazer as amarras e vai te fazer prosperar. Por exemplo, Jacó não fez assim? E o que isso parece? O que é isso para vocês? Isso é a cruz. A cruz foi uma inversão de ordem. Quem tinha que morrer era eu e você que tinha pecado, não morreu na cruz. Mas ele pegou o santo, justo, o cordeiro perfeito e pôs na cruz para inverter a ordem, para salvar o mundo inteiro, para poder liberar a bênção, para quebrar a maldição, para desfazer as amarras. Deus é um Deus de ordem, mas Deus quebra a ordem para abençoar. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, para mim é Deus mostrando que é uma quebra de ordem humana, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor, porque como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Deus é um Deus de ordem, mas Deus também não é limitado pela ordem. Ele quebra a ordem, ele quebra o sistema para fazer o seu povo e aquele que clama ser abençoado. Quando Deus toma nas suas mãos a sua casa, a sua vida, a sua história, suas finanças, seus planos, como José, que entregou seus filhos nas mãos de seu pai, Deus faz o impossível. Eu quero liberar essa palavra para você, empresário. Você que tem o seu negócio próprio, você que a gente sabe que quem tem negócio próprio no Brasil é um herói, é um guerreiro. Só Deus sabe. E eu quero liberar essa palavra para você. Muitos estão capengando se não fecharam suas empresas, mas eu estou liberando uma palavra de Deus. Deus vai quebrar a ordem para abençoar você. Deus vai ressuscitar o teu negócio. Deus vai levantar o teu negócio que estava amotinado, estava capengando, teu negócio estava andando de bengala. Pois eu digo para você, Deus vai te dar um negócio que vai fluir, que vai romper, que vai ir além de todos os limites. Você vai dizer, mas como isso pôde acontecer na pandemia? Isso é Deus quebrando o sistema para abençoar aqueles que temem a Ele. Oh, aleluia! O impossível nada mais é do que a ordem natural das coisas sendo rompida. Vou repetir essa frase. O impossível nada mais é do que a ordem natural das coisas sendo rompida. Em Marcos 9:23 ele fala isso. Se pode, tudo é possível ao que crê. Quebras de ordem que trouxeram bênçãos. Já que a gente está falando sobre quebras de ordem, eu quero dar alguns exemplos. Quando Pedro, depois de tentar pescar a noite inteira, sem resultado algum, recebe a direção de Jesus para jogar a rede, num horário que não era mais de pesca. Pedro passou a noite. Ele passou a noite porque à noite era a hora de pescar. Mas à noite, que era a hora de pescar, não deu peixe. E chega um momento em que Pedro está fazendo aquilo que o pescador faz depois de uma noite frustrada: guardar as redes, puxar as redes. Mas foi nessa hora que Jesus inverte a ordem e ele diz: joga a rede agora. E Pedro jogou a rede. E ele teve a maior pesca de toda a sua vida, na hora que Jesus inverteu a ordem. Quando nós achamos que não tem mais jeito, porque já se tentou de tudo, e a frustração brota, Deus entra num momento surpreendente e faz o impossível acontecer. Nessa estação de Isaías 54, eu acredito que é uma estação que Deus está dizendo assim: faz agora. E talvez alguns vão dizer, mas eu estou desde março tentando, abril, maio, junho, julho, eu não consegui, está todo mundo quebrado, não tem insumos, está faltando mercadoria, o que está vindo está caro, agora não é a hora. Mas Deus está dizendo, faça agora, porque Ele está mandando jogar a rede, porque essa é a estação de Isaías 54. Um outro exemplo de quebra de ordem foi quando Jesus andou sobre as águas e ainda fez Pedro andar também. Ele quebrou a ordem natural das leis da física e ensinou o que é andar sobre as águas dos problemas com fé. Lição nunca mais esquecida por todo cristão. Deus faz coisas extraordinárias em momentos inesperados para nos ensinar o que é andar por fé. Eu também acredito, pastores, que Isaías 54 é uma estação que vai nos ensinar a andar por fé. Antes a gente tinha tudo, de certa forma, controlado. Agora a gente teve que se reinventar. Agora a gente teve que fazer a quinta online. Agora a gente teve que fazer tanta coisa nova para poder se reinventar. E Deus gosta desse reinventar, Deus gosta desse recomeço, Deus gosta dessas coisas, porque essa estação é uma estação de andar por fé. Eu quero, falando sobre fé, eu quero trazer esse princípio. A palavra fé no Antigo Testamento, ela vem do hebraico emuná. E há um texto em Salmos que diz o seguinte, que em volta do trono do Senhor está cercado de fidelidade. Essa palavra fidelidade é emuná, a mesma palavra que se usa para fé, para crer no Antigo Testamento. Essa palavra emuná usa-se até o dia de hoje, na língua moderna hebraica, se fala emuná. Eu sei porque minha irmã mora em Jerusalém,
e se fala na língua normal, contemporânea hebraica, essa palavra. O interessante é que em volta do trono de Deus tem emuná. É na presença de Deus que você recebe emuná. É na presença de Deus que a tua fé é aumentada. É quando você corre para a presença dele. Por que que Deus espera que a gente corra para a presença dele nos momentos de crise e tribulação? Porque nesses momentos de que a gente usa ele como refúgio, a gente sai desse refúgio carregado de emuná, carregado de fé, carregado de poder de Deus. E essa estação de Isaías 54 que nós estamos entrando é uma estação para que o povo de Deus seja sobrecarregado com fé, que os cartuchos que carregam a arma sejam mudados. No outro cartucho tinha 2, 3 balas. Tira esse, põe o outro que vem com 150 lá para a metralhadora, porque Deus vai nos levar nessa estação de Isaías 54 a romper em fé. Terceira quebra do normal. Terceiro exemplo de quebra do sistema foi quando a mulher do fluxo de sangue, são exemplos que eu estou trazendo aqui, quando a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus. Vocês sabem, vocês já pregaram sobre esse texto, mas uma coisa que vocês sabem, de acordo com o Antigo Testamento, é que um sacerdote, um profeta, um sumo sacerdote, um mestre, um rabi, se ele fosse tocado, ou se alguma coisa impura tocasse nas suas vestes, o que acontecia com o sacerdote no Antigo Testamento? Ele ficava impuro. O sacerdote não podia ser tocado ou tocar qualquer coisa impura, porque ele era santo para ministrar para Deus e para o povo. E quando essa mulher impura, que tinha um fluxo de sangue, por isso ela era considerada impura, ela toca nas vestes de Jesus, era para Jesus ter ficado impuro. Mas Jesus quebra a ordem, e em vez de ele ficar impuro, a mulher fica curada, a mulher se torna pura. Então Deus inverte a ordem de novo na cura da mulher do fluxo de sangue, onde ele não fica impuro, mas ele quebra a ordem natural da lei para determinar a bênção na vida da mulher. Oh, aleluia! Ela era uma mulher preterida, rejeitada pela sociedade por causa da sua condição. Ela quebrou toda a ordem, alcançou favor e cura por sua determinação. E é isso também que eu quero liberar nesse exemplo para a sua vida. Não é tempo de desistir, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de desanimar, não é tempo de ficar se sentindo para baixo porque houveram perdas, porque houveram desistências, porque houveram ataques nas finanças, na igreja. Eu acredito que esse é um tempo de levantar a cabeça, porque o Senhor está mandando, amplia o lugar da tua habitação. Isaías 54 é a estação de expansão. Se o mundo está retraindo, a igreja vai avançar. Se o ímpio está dando passos para trás porque não sabe o que vai acontecer, o cristão sabe o que vai acontecer, porque essa é a estação de Isaías 54. Deus está declarando, é tempo de expandir, é tempo de alargar o espaço da tenda. Eu libero essa palavra para vocês, pastores Mário e pastor Mário e pastor Rogério. Vocês vão crescer como nunca cresceram antes. As igrejas de vocês vão expandir como nunca antes. Mas até agora, na pandemia, foi um caos. Não sei como é que foi na igreja de vocês, mas eu sei o que vai ser agora. Eu estou liberando essa palavra. Vai expandir. É uma ordem celestial. Isaías 54. Deus vai fazer expandir. Abre mais, expande a tenda, alarga o espaço. Deus vai fazer prosperar. Sabe, aqui também, nesse exemplo da mulher do fluxo de sangue, pastores e igreja, é uma palavra também para aquele que sempre se sentiu preterido, o segundo plano, o menos capacitado, o menos favorecido, desprezado, rejeitado, o não destinado a alcançar. Jacó cruzou os braços para abençoar aquele que era menor. Deus também inverte a ordem para abençoar o que foi rejeitado, para abençoar o que foi preterido, para abençoar o que não tinha capacidade, para abençoar o que não tinha condição nenhuma de alcançar. Deus vai virar essa ordem. Quarto lugar, quarto exemplo de que Deus inverteu a ordem. Paulo. Gente, Paulo foi ordem invertida. Saulo era assassino de cristão. O treinamento de Saulo para ser apóstolo foi matar cristão.
Até o dia que ele encontrou Jesus, Jesus falou para ele: por que você me persegue? Enquanto Saulo perseguia, os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém. Ele nem foi escolhido pelos 11 depois que Jesus subiu aos céus. Eles escolheram Matias, porque Matias andou com Jesus durante todos aqueles anos. Saulo, que nem era Paulo ainda, nem estava... Na verdade, Saulo respirava perseguição aos cristãos, enquanto Matias estava sendo escolhido porque andava. Mas bastou um encontro, um brilho da luz, uma palavra, um momento naquela estrada de Damasco, onde Deus inverte a ordem e Deus pega o assassino, o perseguidor, aquele que era o destinado à condenação, e transforma ele no maior apóstolo que a igreja teve. A maior contribuição que o Novo Testamento teve foi fruto de uma inversão de ordem, foi fruto de uma quebra de paradigma, foi fruto de uma declaração de Deus. Vocês estão dizendo que esse homem tem que morrer? Pois eu digo que esse homem vai ser meu servo. A igreja está desesperada porque esse homem está perseguindo. Vocês estão querendo ver ele preso, vocês estão querendo ver ele condenado pela organização, pela ONU, como crimes contra a humanidade? Pois eu vou pegar esse homem e vou transformá-lo num servo. Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Oh, Jesus! Deus quebra a ordem mais uma vez, fazendo o último se tornar o primeiro. Não importa, eu aplico isso dessa forma, não importa se a vida não foi favorável, se tudo que você tentou não deu certo, se você andou na contramão da história, se a tua vida foi um tempão envolvido com coisas erradas. Deus inverte a ordem para abençoar. E o último exemplo que eu quero trazer é o exemplo de um gigante guerreiro que caiu diante dos olhares incrédulos de 2 exércitos. Não foi o rei que o derrubou. O rei de Israel, que inclusive era o homem mais alto de todo Israel. Não foi um guerreiro experiente, nem uma lança ou uma flecha ou ainda uma espada, mas sim uma pedra de rio, vinda da funda de um adolescente. Deus chama as coisas loucas, as que não são, para confundir as sábias que são. Não é a nossa habilidade ou a nossa inteligência que vai nos garantir as maiores vitórias e conquistas, mas a ação sobrenatural do Senhor. Eu falo para vocês, parem de limitar Deus. Parem de dizer, eu não consigo, eu não tenho, esse ano não vai dar, nós não temos recursos para isso, a igreja podia estar fazendo isso, mas a gente não tem. Eu dou meu testemunho pessoal. Eu fiquei anos limitado dentro das condições financeiras e econômicas que a igreja tinha. Eu me lembro, compartilho isso com vocês de maneira muito transparente. Eu me lembro uma ceia que o suco de uva, isso faz uns 8 anos, suco de uva parecia uma groselha fraca. Estava cor de rosa, nem roxo era, estava cor de rosa. O pão não dissolvia na boca, duro pra caramba. Eu tomei a ceia e fiquei nervoso. Eu chamei todos os supervisores de célula. E eu falei, gente, o que aconteceu com essa ceia? Aí eu saquei que, por causa da construção, que levou alguns anos, nós empreendemos na igreja uma mentalidade de não vai dar, de economia o tempo inteiro, e não dá para isso, não dá. Tudo tinha que ser barato, tudo tinha que ser pechinchado, tudo tinha que ser pouco. E eu falei assim, irmãos, a partir de hoje, eu não quero mais isso. Eu quero o melhor suco, eu quero aquele suco 100% integral, de garrafa de vidro, eu quero pão de milho, eu quero pão integral, eu quero os melhores pães, eu não aceito mais essa mesquinharia. Eu sei que foi uma coisa pequena, mas aquilo mudou a mentalidade. A partir dali, nós começamos a viver numa mentalidade diferente. Até então, nós nunca tínhamos conseguido fazer nada demais na igreja, no templo, por causa dessa mentalidade. Hoje, quanto mais a gente faz, mais Deus manda recursos para fazer.
A gente tem vivido nesse tempo pós-pandemia, sem exagero nenhum, pastores e igreja, o tempo mais próspero que nós já vivemos na nossa vida pessoal e na vida da igreja. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de pós-pandemia. Deus tem dado uma virada. E eu quero liberar essa palavra, porque a Bíblia diz que com a mesma graça que você é consolado, você consola outros. Eu libero isso sobre a vida de vocês, não porque são palavras, mas porque é a experiência do que a gente está vivendo. Não vai haver limitações, não vai haver resistências, não vai haver essa mentalidade de não dar, porque Deus vai fazer ampliar em nome de Jesus. Amém? E eu queria concluir dando um testemunho que várias vezes Deus quebrou a ordem natural das coisas para me abençoar. Eu me lembro, uma delas foi no começo do casamento, antes de nascer a minha primeira filha. Eu dava aula de inglês, eu não tinha sido ordenado ainda. E eu dei aula de inglês em algumas escolas e trabalhava com a música. E na época que eu dava aula, eu dava aula numa escola que era a minha principal renda. Essa escola me dispensou, essa escola de inglês. Não muito tempo depois, isso foi em 98. Vocês lembram, pastores, que em 98 o Morris Cerullo veio no Brasil? Vocês lembram disso? Em 98, o já falecido evangelista Morris Cerullo fez uma campanha no Ibirapuera em maio, junho de 98. Em janeiro de 98, ele mandou um pastor da Califórnia, que fazia parte da equipe dele, para preparar os eventos aqui. Esse cara, inclusive, foi em Londrina, em vários lugares, foi na igreja do pastor Davi, em vários lugares. E eu tinha sido dispensado. E eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. O meu inglês tinha sido adquirido no Brasil. Minha primeira vez nos Estados Unidos foi agora em 2017, com o Danny Bonilha, que inclusive em nome de Jesus nós clamamos por cura sobre a vida dele. Declaramos essa estação de Isaías 54 sobre ele, que ele seja curado, porque muito Deus usou para nos abençoar nessa nação. E eu não tinha ido para os Estados Unidos. E a minha sogra me liga, falando assim: Kelner, eu acabei de ver na manchete aqui a Valnice Milhomens, estava entrevistando esse pastor do Morris Cerullo, e esse pastor disse no programa que estaria contratando em todo o Brasil um único intérprete. Todos os outros trabalhariam como voluntários, mas eles queriam uma pessoa para ser contratado pela missão Morris Cerullo para ser o intérprete que ia acompanhar esse pastor nos eventos, nas igrejas, para preparar o evento. E aí tinha que mandar o currículo. Eu mandei meu currículo, mas assim, totalmente sem expectativa. E eles viram meu currículo, mandaram me chamar para entrevista, e eu fui para São Paulo, morando aqui em Rio Preto, fui para São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei 1 hora antes. Eu só vi gente extremamente capacitada, mestrado, doutorado, gente que morou na Inglaterra, gente que morou nos Estados Unidos, gente que tinha toda assim, a condição de ser contratado. E eu me lembro que eu fiquei muito humilhado ali, eu queria ir embora antes da entrevista. Mas eu entrei naquela sala quando chegou a minha vez para fazer a entrevista. E sabe o que aconteceu? Eu não pude mais voltar para casa daquele dia, porque ele me contratou na entrevista. Alguns dias depois, esse pastor compartilhou comigo, dizendo assim: Kelner, porque eu só sabia fazer uma coisa. Eu dizia, quando eu tinha grandes, e até hoje, grandes desafios, como esse hoje, quando vocês me convidaram, eu falei: Deus, eu não me sinto capaz, mas venha comigo, faça o Senhor. E eu me lembro que esse pastor disse assim: Kelner, na hora que você entrou na sala, eu soube que seria você. E quando eu comecei a conversar, o tempo todo na entrevista, Deus dizia para mim: é ele, é ele, é ele, fica com ele, é ele. Deus honrou o menos capacitado, o que tinha menos condições, e foi a partir dali
que eu comecei, pela graça de Deus, a desenvolver a habilidade, pela graça, de interpretar. Foi a minha primeira experiência, totalmente conduzida pelo Senhor. O improvável, Deus quebrou a ordem para me colocar. Eu quero, sob essa unção, sob essa palavra, liberar sobre a vida de vocês. Liberar sobre a igreja, liberar sobre aqueles que estão ouvindo com fé. Deus vai quebrar a ordem. Deus vai quebrar o sistema. Deus vai reverter. Deus vai desfazer o que a lógica humana fez e que tem travado a finança, o negócio, a família. Deus vai destravar. As mãos do Senhor vão se cruzar. A bênção do Senhor vai ser liberada. Aquilo que não tinha chance de acontecer, vai acontecer. Aquilo que você passou a vida inteira dizendo, eu não consigo. Deus está falando para você, pare de dizer que você não consegue. Diga como a Bíblia manda a gente dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai te fortalecer, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar de dentro para fora, Deus vai quebrar a ordem, Deus vai quebrar o sistema. Não depende de quem corre, não depende da força do cavalo, não é na tua força, mas é pelo Espírito de Deus. Deus faz para que a glória seja dele. Deus usa a pedra de um rio, da funda de um adolescente, para derrubar o gigante, para que ninguém depois diga que foi a glória e a força de um homem, mas foi Deus que inverteu a ordem para trazer a bênção. E é assim que eu encerro esse compartilhar, que eu acho que eu passei da hora, hein? Me perdoem, mas eu declaro isso sobre a vida de vocês. Se preparem, até final de dezembro desse ano, tem ordem de Deus sendo quebrada para que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Recebemos. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, muito bom. Glória a Deus. Passou rápido. Eu não sabia dessa tua experiência, né? Esse último testemunho que você contou. Muito significativo, né? Muito legal, assim. Marcou minha vida. Amém. Imagina. Glória a Deus. Muito bom, viu, Kelvin? Que bom, Mário, que bom. Glória a Deus. Falou muito comigo, pode ter certeza disso. Puxa, fico feliz. Meu Deus. Sinto honrado. Tremendo mesmo. Kelvin, estamos, assim, coração muito grato diante do Senhor, primeiramente pela palavra que foi liberada, né? Como o Mário disse, tocou, tá tocando, igual esse quadro que eu estou vendo ao fundo aí, que eu ainda não entendi bem o mistério, não, mas é exatamente isso. É um fogo ardente, é um fogo que não Eu cessa. achei que você estava assustando o pessoal, né? Falando, deixa eu mostrar o inferno aqui para eles. Isso aqui é uma palavra profética, viu, Mário? É o fogo da unção. É isso mesmo. É uma palavra que ela é liberada a partir do fogo. Amém, O homem que tem amém. um altar com fogo incessante dentro de casa não dá para esperar outra coisa. Viu? Amém. Eu queria dizer para você, eu estou vendo que nós estamos com um grupo relativamente expressivo das duas igrejas. Enquanto essa palavra estava sendo liberada, e eu acredito que foi uma palavra direcionada para toda a igreja, foi uma palavra para a sua vida. Eu estava em oração, olhando alguns nomes eu não conheço, mas eu estava liberando profeticamente essa palavra que foi trazida por esse profeta de Deus, sobre a tua casa, sobre teus negócios, para que haja assim um rebuliço, um mover tremendo, sobrenatural do Senhor sobre a tua situação, que Deus possa mover aquilo que diante dos teus olhos até hoje era uma impossibilidade. Nós estamos declarando sobre a sua família, sobre as coisas que precisam do ajuste, estamos declarando o ajuste do Senhor, Amém. O liberar do Senhor, um caminho novo, um caminho plano, ajeitando, ajustando, trazendo ordem ao teu mundo, viu, querido? Em nome de Jesus. Amém. E se você recebeu essa palavra, né? Você que ouviu, você que participou, você que comeu dessa palavra tão tremenda, nós não vamos liberar o microfone, mas
tem ali no chat, né? Coloca assim: eu tomo posse da palavra profética do Senhor na minha vida. E Deus sabe qual é a situação que ele precisa fazer mesmo um mover sobrenatural, inverter as ordens, Amém. né? Amém. Colocar as coisas naturais em segundo plano, para que o sobrenatural de Deus possa alinhar o teu coração ao coração do Eterno. Então vai ali, escreva a tua frase, não precisa relatar o que é, simplesmente tome posse, né? Como já fizeram aqui, escreva mesmo, fala: eu tomo posse. Amém. Eu tomo posse. Eu tomo posse sobre as minhas finanças, eu tomo posse sobre o meu casamento, eu tomo posse sobre o meu ministério, eu tomo posse. Vai tomando posse. Amém. É a palavra de Deus, é presente do Senhor sobre a sua vida, tá bom? Não recue, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Kellner. E eu vou recomendar também que os irmãos que não assistiram, né, para você estimular os irmãos que não assistiram a eles assistirem essa palavra especificamente, porque eu creio que não é só a palavra ensinada, mas eu creio que é uma palavra profética para esse momento. Amém. Então seria muito importante, né, que os irmãos pudessem acessar essa palavra, aqueles que não puderam por vários motivos, né? Então recomende a outros irmãos do teu convívio que assistam a essa palavra, porque eu creio que ela tem um peso profético para as nossas igrejas e para os meses que virão aí. Amém, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós recebemos, viu? Amém, amém, Aleluia. querido. Aleluia. Eu tomei posse aqui, viu? Amém. Nós também aqui. Eu também. Mário, a partir das vírgulas que foram liberadas com pontos, tomei posse. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Muito obrigado por esse tempo, viu? Que isso, querido. Foi um prazer Obrigado, mesmo cara. estar com Deus vocês. te abençoe. Foi uma alegria muito grande. Fazer multiplicar essa semente, esse tempo sobre a sua casa, sua vida financeira, esse novo tempo na sua primeira casa. Né? Amém. Presente do Senhor, que seja mesmo o anúncio Amém. de tantos outros presentes na sua vida, sobre a sua Amém. descendência, sobre a sua geração, sobre Amém. aqueles a quem o Senhor confiar debaixo da sua proteção. Amém. Filhos e muitos filhos Amém. espirituais, Amém. igrejas que hão de ser plantadas, hão de ser edificadas, hão de Amém. ser Amém. assim, solidificadas debaixo do seu ministério, debaixo dessa palavra Amém. profética e ungida que Deus tem dado a você. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Um abraço, viu, Um abraço, querido. para sua Amo casa, vocês. viu? Para sua Eu família, recebo. para as igrejas aí que você pastoreia. Amém. Viu? Um abraço e muito obrigado, viu? Deus Obrigado, abençoe. queridos. Amém. Um Um abração. abraço.